I Purple You. Oi galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Cass, faço parte do I Purple You BR e hoje eu vim aqui fazer uma coisa muito legal com vocês, algo mais descontraído. Eu queria falar com vocês sobre comparação e queria aproveitar para deixar esse momento mais leve. Como fazer isso? Com algo que eu amo, maquiagem. E é algo que dá para envolver nesse assunto, não é mesmo? Afinal, quando é que foi que nós não nos comparamos com as pessoas que a gente pensa ser mais bonitas do que nós? Isso aconteceu várias vezes comigo, principalmente na minha adolescência. E eu vou falar com vocês como foi que isso aconteceu. Eu amava as artistas da Disney. Amava Demi Lovato, amava Selena Gomez, amava todos os artistas da Disney. Era a época, né? E aí, tinha aquela coisa, né? Eu não sou uma pessoa que se encaixa na beleza, do padrão de beleza da sociedade. Eu sempre fui gordinha, sou morena, tenho o cabelo ondulado, não tenho o olho claro. Tá que a maioria das artistas que eu gostava, elas não eram também o padrão. Até elas mesmas sofriam com esse problema da comparação, vocês acreditam? Na verdade, muita gente sabe sobre a história da Demi Lovato. A Selena e a Miley, elas não falaram muito sobre isso, mas às vezes elas falavam algumas coisinhas e era sempre essa mesma coisa também. A sociedade, ela impressiona a gente demais. Só que a gente tem que entender que nós somos cristãos. Sim, nós somos cristãos e nós somos criados pelo Criador do Universo. Já parou pra pensar nisso? Você foi criado pelo Criador do Universo. Você não surgiu do nada como dizem que foi por aí. Não, no ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, o Senhor pensou em cada um de nós antes mesmo dele dizer haja luz. Isso está lá em Gênesis, se você quiser ler. E no decorrer da Bíblia, a gente consegue ver muitas coisas que ele nos diz sobre o quanto ele nos ama, ou sobre como foi que ele nos criou, sabe? Eu vi lá a gente está fazendo a leitura de Provérbios e nós vimos quem é a sabedoria. O livro de Provérbios, para quem não sabe, é um livro que trata sobre sabedoria. Foi escrito por Salomão, a pessoa mais sábia da face da terra. E a sabedoria dele foi dada por Deus. E o que acontece? Ele fala que a sabedoria já existia bem antes de que o céu se separasse das águas e tudo mais. E assim como a sabedoria já existia bem antes da criação do universo, nós já existimos no pensamento de Deus. Porque, para quem não sabe, nosso Senhor, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de tudo. E ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Então, se ele é onisciente, ele tem conhecimento, ciência de tudo, ele já pensava na gente, sabe? E aí a gente pensa, por que eu sou assim? Isso era o que eu mais pensava. Vocês também devem pensar isso, né? Por que eu nasci assim? Por que eu não sou loira? Por que eu não sou magra? Eu me esforço, eu faço exercícios físicos, eu fico sem comer, eu abro mão de tanta coisa, mas eu não emagreço. Por que eu não emagreci? Bom, alguns médicos vão dizer que eu não me esforcei demais, algumas pessoas também vão dizer isso. E bom, alguns momentos podem até ser, porque, gente, quem não ama pizza ou chocolate? Pois é. Enfim, o que eu quero dizer é que
a gente não precisa. Claro, nós precisamos cuidar da nossa saúde, mas nós não precisamos deixar de fazer aquilo que nós gostamos simplesmente para nós nos encaixarmos num padrão que a sociedade criou. Sabe qual é o padrão que Deus criou? Olha o mundo ao seu redor. Existe alguém igual a alguém? Nem os gêmeos idênticos são idênticos. Eu nem entendo por que existe essa nomenclatura. Sabe por que eles não são idênticos? O DNA deles é diferente. Se o Senhor conseguiu pensar no DNA deles diferente, em todo o DNA de todos nós, de toda a humanidade, é diferente. Só de sermos diferentes nisso, já quer dizer que o padrão de Deus é esse, a diferença. Todos nós fomos criados com um propósito. Ele nos colocou nesse mundo a fim de que nós fizéssemos alguma coisa. E essa coisa, ela queima no nosso coração. Se isso nunca queimou no seu coração, preste bastante atenção. Como é que é sentir o nosso propósito? Como é sentir esse desejo queimar no nosso coração? Uma vez eu estava fazendo um estudo realmente sobre isso. Eu estava escutando um podcast, porque eu também queria entender o que é um propósito. E é algo que você tem habilidade em fazer. Por exemplo, eu tenho habilidade em falar. Então, o que Deus fez? Olha só, tá me colocando aqui para fazer maquiagem e conversar com vocês. Eu tenho habilidade em acolher as pessoas. Então, Ele também me colocou como uma professora. E você? Você tem habilidade em quê? Você gosta de limpar? Você pode ajudar a limpar alguma coisa? Você pode até ser uma profissional nessa área. Não sei se vocês assistem doramas, mas existe aquele dorama Limpando com Paixão, alguma coisa assim, que o menino ele tem uma neura meio grande com limpeza e por isso ele cria uma empresa de limpeza, uma empresa de diaristas. E bom, se você gosta de limpar, você pode ser uma pessoa que vai usar esse dom, essa vontade, esse desejo que você tem das coisas no reino de Deus. Afinal, nós somos criados para somar no reino de Deus. Certa vez eu ouvi que se nós pararmos e ficarmos nos comparando com os outros, a gente se atrapalha na nossa compreensão de quem é Deus. Afinal, para pra pensar. Se nós ficarmos nos comparando com os outros e esquecermos de que nós temos uma individualidade e ficar tentando alcançar os outros e ser quem eles são, nós vamos realmente esquecer que Deus foi o nosso Criador. Você já parou pra pensar nisso? Nós vamos esquecer que Deus fez uma obra de arte. Eu sou uma obra de arte, você é uma obra de arte. Deus é o maior artista. Você já parou pra pensar isso? E aí você não consegue compreender quem é Deus. Você não consegue compreender a magnitude do poder dele. E você não consegue deixar ele agir na sua vida. Talvez você pode estar pensando, você pode pensar nisso agora. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Talvez ficar se comparando ao outro pode estar te atrapalhando de se aproximar dele. Você já pensou nisso? Ficar se comparando ao outro pode estar te atrapalhando a entender o quão poderoso ele é e quão grandes são as coisas que ele pode fazer na sua vida. Você já pensou nisso também? Se não, pare e reflita aí um pouquinho. Enquanto isso, vai fazendo maquiagem comigo. Sabe uma coisa muito interessante, uma coisa muito legal? É que ele criou cada um de nós com uma intenção. Cada um de nós está aqui para fazer alguma coisa nessa terra. Então é do seu jeitinho,
É do jeito que o seu cabelo tá assim. É do jeito que o seu corpo foi criado. É do jeito que você gosta de ser, mais alegre, mais fechado. Bom, é do seu jeito que ele quer te usar. E que ele quer mostrar pra você que ele tá na sua vida. Sabe? Deus, ele quer contato com a gente. Ele quer intimidade com a gente. Você sabia que desde o Jardim do Éden, o desejo do Senhor era habitar conosco na terra? Pois então, permita isso, permita que Ele habite na sua vida. E quando você permitir isso, quando você parar de se comparar com o outro, quando você conseguir se olhar no espelho e pensar, realmente, eu sou uma criatura feita pelo Criador do Universo. Por que eu estou reclamando de ser assim? Ele me criou, ele pensou em cada traço meu. Ele pensou nas minhas sobrancelhas, no meu caso, minhas sobrancelhas mais baixas. Se vocês observarem, eu tenho uma sobrancelha mais baixa que a outra. Deus quis assim, gente. O que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando? Não, a vida é muito longa. A vida é mais do que isso, ficar reclamando ou ficar se sentindo mal porque não é bonito quanto um famoso. Se você sabia que esse famoso, ele também se esforça para isso? E às vezes é um grande problema para ele? Sabe, você quer chegar ao ponto de ter que se machucar para tentar se parecer com o outro? Ei, a palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de paz para nós. Se Deus tem pensamentos de paz para nós, por que você está pensando em se comparar com o outro? Por que você está pensando em se martirizar dia após dia, tentando ser quem você não é? O Senhor te criou e Ele te adotou com o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe? Pensa, gente, pensa. Ele levou o filho dele pra cruz pra poder adotar a gente, pra chamar a gente de filha, de filho. Além disso, ele nos deu essa liberdade, porque vocês sabiam, né? Que muitas pessoas não tinham essa liberdade. Era uma ou outra. Era Abraão, Moisés, entendeu? Enoque. Esses caras tops aí que podiam ter mais intimidade com Deus. Por quê? Porque eles buscavam. Mas hoje a gente pode ter intimidade dentro do nosso quarto. Hoje o acesso a Deus está muito mais fácil. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nós, para habitar em nós. Então é tão mais fácil se conectar com Deus. E você fica aí tentando se comparar, tentando se igualar ao outro. Ah, mas aquela menina é mais inteligente. Nossa, aquele garoto, ele é proativo. Nossa, o corpo daquela... Gente, por favor. Se o corpo dela é assim, é porque Deus quis, e o seu também. Foi porque Deus quis assim. Eu não tô dizendo que é pra você não fazer exercício físico. E muito menos não se cuidar. Tenha uma boa alimentação. Eu me esforço pra isso. Apesar de não conseguir muitas vezes, sabe? Mas eu tô me esforçando pra isso. Façam exercícios físicos. Cuidem da sua saúde. Se os seus exames estão bons, o que mais você quer? Sabe? Se olhe no espelho. Eu vou te desafiar a se olhar no espelho e dizer palavras positivas pra você todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, faça isso. Olhe no espelho, mesmo que você não esteja vendo isso. A palavra de Deus fala que a nossa palavra tem poder. E se a nossa palavra tem poder, a partir do momento que você começar a dizer essas coisas sobre você, você vai começar a acreditar nelas. Não vai ser amanhã. Não, isso é um processo. Sabe? A aceitação, parar de se comparar ao outro, é um processo. Vocês precisam se amar da forma que Deus quis que vocês fossem. Sabe? Pode parecer difícil. Às vezes a gente não consegue gostar do que a gente vê no espelho. Mas façam isso. Dia após dia, de pouquinho em pouquinho.
Dá um elogio, se dá um elogio, olha no espelho e fala: nossa, realmente Deus criou uma garota bonita, Deus criou um garoto bonito. Vou usar isso pra glória dele. Se olha no espelho e fala: você é uma gracinha. Vai dar certo. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu era mais nova, eu olhava no espelho e a minha vontade era de chorar. Hoje eu olho no espelho e eu falo: obrigada, Deus. Olha o mulherão que tu criou. Mas não foi da noite pro dia, gente. É que eu tô falando, é um processo. Quando eu era mais nova, eu chorava. E isso eu tinha lá meus 15, 16 anos. Hoje eu tenho 24. Então assim, demorou a acontecer, sabe? O que eu quero dizer pra vocês é que vai demorar a acontecer. Vai ser difícil, é um processo longo, mas se você colocar Deus nele, se você pedir a ajuda de Deus, você consegue fazer isso, entende? Você consegue se amar, você consegue ver a glória de Deus. Pensa, lá em Salmo 139 está escrito assim: eu te louvo porque me criastes. Criaste todas as coisas de uma forma maravilhosa. Todas as coisas que você criou são maravilhosas. Então pensa, Deus criou você. Ou seja, você é maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? É para você agradecer a Deus, sabe? Agradeça a Deus porque Ele te fez, Ele te criou. E Ele tem um grande propósito na sua vida. Então, você não precisa ficar olhando para as pessoas que você admira e tentar ser igual a elas na aparência delas, na atitude delas. Não, você é você. Sabe? As pessoas que a gente admira, elas são boas. Eu amava Demi Lovato, eu amo os meninos do BTS, mas eu não posso tentar ser que nem eles, entendeu? Claro, o exemplo que eles nos dão é maravilhoso, é ótimo, é bom seguir, tentar ser uma boa pessoa. Eles mesmos dizem pra gente, né? Love yourself, ame você mesmo, speak yourself, fale com você mesmo, ou seja, é o que eu falei pra vocês, se olhe no espelho e se elogie. Por quê? Eles mesmos devem tentar fazer isso, sabe? Porque eles sofrem uma grande pressão, eu tenho certeza que eles sofrem uma grande pressão por ser quem eles são artistas, gente. A vida é muito complexa. Se a gente não colocar Deus nela, se a gente não pedir a ajuda de Deus, vai ficar mais difícil ainda de lidar. Faça tudo isso e coloque Deus na sua vida em primeiro lugar, que você consegue lidar com a situação. Eu fiz isso, sabe? Quando eu decidi que eu não estava mais aguentando mais a vida, eu queria desistir de tudo, eu decidi, antes de desistir de tudo, orar. Eu orei e pedi ao Senhor que vivesse a vida dele em mim. Porque eu já entendia que eu tinha sido criada por ele. E já entendia que eu tinha que viver um propósito, sabe? E aí eu pensava, como é viver a vontade de Deus? Então eu comecei a orar para que isso acontecesse. E aos poucos, eu comecei a viver a vontade de Deus sem nem perceber. Porque eu tava orando sobre isso todo dia. E aí, o que acontece? Aos poucos a gente vai se aproximando de Deus, aos poucos a gente começa a ter intimidade e aos poucos a gente vence o processo sem nem perceber. E é por isso que eu tô falando, não se compare. Você é único, você é especial. Deus criou você do jeitinho que Ele quis, do jeitinho que você é. Você é único, incomparável. Tem uma música do pregador Luke que fala sobre isso. Depois vocês escutam. Outra coisa, o seu cabelo, o seu corpo, o seu jeito de ser foram criados para a glória de Deus. Ou seja, não tente parecer com o outro, porque o do outro foi criado para fazer para a glória de Deus, mas da forma dele. Você foi criado para a glória de Deus da sua forma. Entende? Cada um tem um propósito, já falei isso aqui. Cada um tem um propósito a cumprir nessa terra. Nós temos DNAs diferentes. Então pra que a gente vai querer ficar parecendo com o outro? Deus pensou na gente desse jeito, bonito do jeito que a gente é. Se olhe no espelho e fale isso. E aí você vai entender. Um dia você vai conseguir se sentir filho e amado de Deus. Outra coisa também que eu gostaria muito de falar com vocês. Eu, por exemplo, estou aqui me maquiando. Hoje, essa maquiagem eu faço apenas para realçar
a beleza que eu tenho. Hoje eu enxergo isso. Quando eu era mais nova e comecei a usar maquiagem, eu não enxergava isso. E eu não fazia pra isso. Eu fazia pra tentar ficar bonita como as celebridades que eu admirava. E essa admiração ela não estava fazendo bem, afinal eu estava querendo parecer com elas, né? E isso não funciona. Elas foram criadas para ser elas e eu fui criada para ser quem eu sou. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, comecei a orar, pedir que Ele vivesse a vida dele em mim, comecei a fazer aquele negócio lá de me olhar no espelho, de me elogiar, eu comecei a entender que a maquiagem podia realçar algo que eu tinha. Eu me sinto linda, sem e com maquiagem. Algumas pessoas ainda não aprenderam dessa forma. Eu quero te falar que a maquiagem, ela não tá aqui para tampar as suas imperfeições. Ela tá aqui para realçar sua beleza, para realçar a criação maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, do artista mais inteligente da face da Terra, entendeu? Pensa dessa forma, que assim você vai conseguir enxergar a beleza que tem em você. Você vai conseguir se maquiar para realçar a sua beleza e não para disfarçar as imperfeições. Sabe, todos nós nascemos diferente. A ideia que a gente tem de perfeição é de uma beleza estonteante, uma beleza totalmente simétrica. E ninguém nasceu totalmente simétrico. Então, nós não temos essa perfeição. Mas se nós pararmos para pensar que nós somos únicos, nós percebemos que cada um é perfeito à sua individualidade. Já parou para pensar nisso? Reflita aí um pouquinho. Você é perfeito porque você é imperfeito. Entendeu? Esse é o negócio. Quando você começa a entender que esse é o negócio, você vai conseguir se sentir amado, você vai se amar. E quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, quando nós temos Ele como nosso tudo, a gente consegue sentir o amor dele por nós. E você já parou para pensar quão grande é o amor dele por nós? Ao ponto de dar o seu único filho em favor a nós, ele entregou o filho dele, ele escolheu adotar nós, ele escolheu Barrabás, sabe? E quando ele escolheu Barrabás e deixou que o filho dele fosse para a cruz, é o mesmo que se ele estivesse escolhendo todos nós. Porque que Barrabás era? Barrabás era um homem, uma pessoa pecadora, nós, pecadores. E ele colocou o filho dele na cruz. Já parou para pensar nisso? Ele colocou o filho dele na cruz, soltou Barrabás, nos abraçou. E por isso que ele nos guia, por isso que ele nos orienta, por isso que ele está com a gente dia após dia. Mas o Espírito Santo, Deus, ele é educado. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Ele não vai começar a agir na sua vida se você não der lugar. Então eu quero te aconselhar a começar a orar e dar lugar para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você fizer isso, aos poucos você vai conseguir ver o processo acontecendo. Ou às vezes pode acontecer igual aconteceu comigo. Eu não vi o processo acontecendo. Eu simplesmente vi pessoas falando: nossa, você brilha. Eu achava estranho as pessoas falarem comigo: nossa, você brilha. Mas quando eu parei para pensar o que elas estavam querendo dizer, eu percebi que elas estavam falando do brilho do Espírito Santo que estava em mim. E como o brilho do Espírito Santo começou a brilhar em mim? Eu dei lugar. Eu permiti que ele entrasse em minha vida. Eu orava dia após dia, pedindo: Senhor, toma a minha vida, Senhor, viva a sua vida em mim. E aí ele fez isso.
Ele viveu a vida dele em mim e hoje as pessoas conseguem ver o brilho do Espírito Santo em mim. Hoje elas conseguem entender que a minha alegria é Jesus. Por que a minha alegria é Jesus? Porque Ele está comigo todo dia. E porque eu entendi que eu sou filha dele. Sabe? Eu entendi que o Senhor entregou o filho dele numa cruz para me adotar. Entendeu? Ele decidiu mandar Jesus para a cruz para poder morrer para os meus pecados, para que eu hoje pudesse chamá-lo de pai. Se eu sou filha do Criador do universo, por que eu vou ficar me comparando com outro? Pense, pare e reflita. Você é filho, você é filha do Criador do universo. Para que se comparar com o outro? O outro também é filho do Criador do universo. Mas ele também não precisa se comparar com um outro. Entendeu? Faz sentido para vocês? Tem uma coisa também muito legal que a gente escuta em Epiphany. As músicas do BTS, elas são muito metafóricas. Não sei se você já parou para perceber isso. E Epiphany fala algo muito legal, sabe? Ele fala que ele não conseguia se sentir amado. Ele fala que ele não conseguia sentir o amor. E quando ele percebeu que tudo que ele estava precisando era se amar, ele então entendeu o que era o amor. A partir do momento em que a gente começa a se amar, a gente começa a se enxergar, a gente para de depender do outro, a gente não tem dependência emocional na outra pessoa. A partir do momento que a gente aceita o amor de Deus em nossas vidas, a gente entende a nossa identidade. E identidade é um outro assunto que nós vamos falar aqui no canal. E não se esqueça, ficar se comparando com o outro te atrapalha na compreensão de quem você é e de quem o seu Deus é. Porque você não vai conseguir entender quem o seu Deus é se você ficar tentando se comparar com o outro. Porque o seu Deus, ele é todo poderoso. Ele te criou, sabe? Com algum propósito aqui nessa terra. Ele quer que você sirva no reino dele. Ele quer que você contribua, que você venha somar, sabe? Pro reino dele. Então, pare de se comparar com o outro. Lembre-se de que o Senhor te ama, Deus te ama e Ele te criou dessa forma. Para finalizar a nossa reflexão, eu quero trazer para vocês um versículo que está lá em Gênesis 1:31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Ou seja, Ele olha para você e Ele vê que você é muito bom. Que você foi criado, que você foi criada do jeitinho que Ele quis. Então, glorifiquemos ao Senhor por sermos como Ele quis que nós sejamos. Eu espero, de verdade, que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Eu espero de coração que as minhas palavras possam transformar a vida de vocês, assim como o processo que eu passei transformou a minha vida. Não se esqueçam de colocar o Senhor como prioridade na vida de vocês e vocês vão conseguir passar por esse processo sem nem ao menos percebê-lo. Não se esqueçam o que I Purple You significa. Nós amamos a vida de vocês, nós somos importantes para Deus, você é importante para Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha aqui. Tchau, tchau. I Purple You. O que mais você tem que falar? Foco é Deus. Jesus é o caminho, o resto é bico.